Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como vocês perceberam, o vídeo não tá chegando no domingo, mas eu fiz o mais cedo possível aqui pra vocês. O vídeo tá bem completo, então fiquem atentos porque hoje tem muita informação. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. O final de semana foi recheado de grandes novidades, um embate aí que muitas pessoas já estavam esperando há bastante tempo, que no ano passado todo mundo falaria que o filme que não ficou na liderança, na verdade, ficaria, porque Sonic 3 conseguiu dominar completamente o filme do Mufasa. Como vocês sabem, né, o Rei Leão foi um enorme sucesso, chegou próximo de 1,7 bilhão de dólares e agora o filme do Mufasa teve uma abertura muito aquém das expectativas, muito aquém mesmo, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. E a previsão, né, pelo menos no ano passado, de que o filme abriria na frente do Sonic 3, acabou não se concretizando e ficou longe de se concretizar porque Sonic fez quase o dobro do que Mufasa fez. O filme Sonic 3 abriu com 60 milhões de dólares, ainda não teve uma abertura global, então não dá pra gente saber ainda, né, qual vai ser o alcance de fato do filme, mas o filme teve uma abertura de 60 milhões de dólares, que ao contrário de algumas previsões também, não foi a maior abertura da franquia. Eu vi previsões chegando a quase 100 milhões de dólares, então mesmo que Mufasa não tenha sido um enorme sucesso, Sonic 3 também não teve um resultado sensacional, se a gente considerar também que o orçamento do filme aumentou do primeiro para o segundo e agora para o terceiro. É uma franquia que foi muito bem montada, né, porque teve toda aquela controvérsia lá, né, nas primeiras imagens do Sonic e assim por diante. A Paramount passou por uma reformulação completa do filme e o filme agradou os fãs, né? Então a gente viu o primeiro que teve uma receptividade boa, o segundo e agora o terceiro, eles souberam muito bem agradar os fãs e eles estão colhendo os frutos por isso, mesmo que o resultado não tenha sido, né, dentro do esperado, pelo menos em algumas análises aí que eu vi nas últimas semanas. O filme teve um orçamento digno aí de grandes blockbusters de 122 milhões de dólares, que não é um orçamento de 200 milhões, 250 milhões como outros filmes por aí, né, incluindo o filme do Mufasa, mas não deixa de ser um orçamento alto. Eu acho que o filme vai se pagar, né, porque é uma abertura muito boa, o filme tá tendo uma receptividade boa, as pessoas que eu vi falando a respeito elogiaram bastante, e eu acho que o filme vai ter pernas longas justamente por isso. É um filme com um pouquinho de apelo, né, mais pro lado infantil, e os outros filmes familiares, né, digamos assim, desaceleraram bastante. Moana 2 desacelerou de uma forma absurda, o próprio filme do Mufasa já começou desacelerado, então acho que o espaço pro Sonic 3 está aberto. E a abertura ficou um pouquinho à frente do primeiro filme, que abriu com 58 milhões em 2020, então 58 milhões, e o filme fez 319 milhões, né, no final da sua corrida. Aí o segundo melhorou, abriu com 72, e o resultado final foi de 405 milhões em 2022, e agora em 2024 a abertura caiu de 72 para 60, e o filme custou um pouco mais caro, né? Então eu vou atualizando essa lista aqui no decorrer das semanas, porque a trilogia, né, realmente tem uma história interessante. Eles lançaram um em 2020, um em 2022, um em 2024. Então, mesmo passando por uma pandemia, eles conseguiram lançar o filme, lançar esses filmes, né, com uma certa consistência. E agora a gente vai, né, pro foco até do vídeo, porque o Sonic teve uma abertura dentro, né, do esperado, obviamente, não ficou nas expectativas mais altas, como eu disse, de 100 milhões, mas abriu no mesmo nível dos seus antecessores ali, né? Um abriu com 58, outro com 72, ele abriu com 60. O filme do Mufasa não, ele abriu com 35 milhões de dólares, sendo que essa franquia de live actions da Disney é uma franquia gigantesca com 4 filmes bilionários. Eu vou mostrar para vocês quais são esses filmes. Se vocês se lembrarem, digam aqui, né, quais são os 4 filmes bilionários em live action da Disney, né, que são remakes de animações em live action, né? Então, só para deixar bem claro, comentem aqui abaixo,
né, quais vocês acham que são esses 4 filmes, mas o filme que custou 200 milhões de dólares teve uma abertura, como eu disse, de somente 35. Ao redor do mundo o cenário é um pouco melhor, porque já chega a 125 milhões de dólares, que não é bom, mas é bom considerando a abertura ruim no mercado norte-americano de 35 milhões. E por que essa abertura tão fraca? Porque apesar de tudo, esse não é um remake em live action, né? Porque não existe uma animação querida aí, né, pelo público que se chama Mufasa, como acontece com outros filmes, né, como acontece com o próprio Rei Leão. Então não é que eles estão fazendo um novo Rei Leão. Eles estão fazendo um filme derivado. Eu acho que a relação entre esse filme e o Rei Leão é mais ou menos entre Lightyear e o Toy Story. Obviamente de uma forma menos linear, né? Mas a percepção do público eu acho que é mais ou menos no mesmo nível. As pessoas têm interesse no Rei Leão, têm interesse naquela história clássica, que já é clássica, né, a essa altura. Não tem interesse em outros filmes ali dentro do mundo. Talvez fosse melhor eles terem adaptado o Rei Leão 2 para live action, porque apesar de tudo, né, apesar de não ser do mesmo nível, existe uma animação, ou eles deveriam ter feito uma animação do Mufasa, só que gera toda aquela questão, né, pô, será que eles ainda conseguem fazer uma animação tradicional, fazer sucesso nas bilheterias, ou eles teriam que mudar para fazer uma animação estilo Pixar, estilo 3D, e aí criaria mais confusão ainda, porque você teria o Rei Leão em live action, né, que é o fotorrealista, você teria o Rei Leão animado e você teria o Rei Leão em 3D. Então acho que eles decidiram fazer o live action e o projeto recebeu o sinal verde em um momento que os live actions da Disney estavam sendo infalíveis, né? Todos estavam trazendo muito dinheiro. Esse filme começou a ser produzido antes de Pequena Sereia, né? Então eu acho que naquela altura eles acharam que esse filme com certeza bateria a marca de 1 bilhão. E por que eu falo isso? Porque olhem aqui os resultados de algumas das versões em live action, né, de animações da Disney. O primeiro Rei Leão fez 1,6, praticamente 1,7 bilhão, com uma abertura de 191 milhões de dólares. Então uma abertura de 191 para uma abertura de 35 é possivelmente a maior discrepância entre um filme e a sua sequência. E eu tô falando sequência no sentido, né, que o filme foi lançado depois, eu sei que o filme vem antes, né, se a gente olhar a linha narrativa ali da história, mas é um filme que veio depois, então a diferença é bem gritante mesmo. E A Bela e a Fera fez 1,2 bi, né, com uma abertura de 174 milhões. Aladdin fez 1,050 bilhão, com uma abertura de 91 milhões. Alice no País das Maravilhas teve uma abertura gigantesca de 116 milhões e fez 1,025 bilhão. Um dos primeiros filmes, inclusive, a bater a marca de 1 bilhão. Eu me lembro de Titanic, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Depois veio Batman. Eu não me lembro se algum filme do Piratas do Caribe bateu a marca de 1 bilhão. Acredito que o segundo Piratas do Caribe. E o Alice no País das Maravilhas. Então o filme foi, eu acredito que um dos 10 primeiros filmes da história a bater a marca de 1 bilhão de dólares. Aí o Livro da Selva, que não bateu, mas ficou próximo com 967. E curiosamente o filme da Pequena Sereia, né, que não fez tanto sucesso assim, porque o filme teve um orçamento muito alto por causa da pandemia também, né, tanto que vocês veem, de todos esses que eu citei, é o segundo maior orçamento. O filme fez 569 milhões. Então o filme não é um sucesso, mas não é o fracasso gigantesco que todo mundo fez parecer. O fracasso gigantesco eu acho que vai acabar sendo o filme Mufasa. Porque olhem a diferença da abertura, né? A abertura realmente muito ruim. Você tem 191, 174, 91, 116 e 35, então não ficou nem na metade do que todos esses outros filmes fizeram. Então, um fracasso gigantesco já, mesmo que o filme tenha pernas muito longas, mesmo que ele tenha um multiplicador 4, não dá pra gente falar que esse filme foi um sucesso. E eu acho que não vai ter um multiplicador nem próximo disso, a menos que em algum país aí o filme exploda aí nas bilheterias, o que eu não acho que vai acontecer. E tem um quadro que eu atualizei, né, algum tempo atrás, porque eu tava falando do filme do Coringa, né, do Coringa 2, que teve uma performance horrível perto do seu antecessor. Agora eu vou atualizar com o filme Mufasa, e ele deixou todo mundo na lanterna, porque a diferença entre o Mufasa e o Rei Leão hoje está em 1,5 bilhão de dólares,
com certeza o filme vai ter a maior diferença entre um filme e a sua sequência. Novamente, eu sei que não se trata de uma sequência, mas entre um filme e o seu sucessor, né? Pelo menos em termos de lançamento. Aí a gente tem as Marvels, né? Que fez uma diferença de 925 milhões. Coringa, Delírio A2, 865. Star Wars Episódio 8, 737 milhões de diferença, né? Entre o Despertar da Força e o Episódio 8, Os Últimos Jedi. Alice, Através do Espelho, fez 726 milhões de dólares a menos. Aquaman, né? Aquaman 2 tem uma diferença de 713 milhões, uma diferença muito grande. Novamente, Aquaman 2 não é considerado por todo mundo um enorme fracasso, até porque foi lançado em um momento próximo ali da pandemia. Avatar 2, com uma diferença de 602 milhões, apesar de ser um dos poucos filmes que bateu 2,3 bilhões de dólares. Então o filme é um enorme sucesso, é um dos maiores filmes de todos os tempos, e mesmo assim a diferença do primeiro para o segundo coloca ele nessa lista. Depois, Velozes e Furiosos 10, com uma diferença de 510 milhões. Não, Velozes e Furiosos 9, né, quer dizer, com uma diferença de 510. E Transformers, O Último Cavaleiro, com uma diferença de 499 milhões. Então aqui, as maiores diferenças de um filme para o outro filme da franquia que foi lançado depois. Então é inegável a essa altura, né? O filme é um flop, uma decepção no mesmo nível de Coringa, Delírio A2, talvez um pouco menor do que Coringa, porque Coringa é de fato uma sequência, trouxe o mesmo diretor de volta, né? Trouxe o mesmo ator, trouxe a Lady Gaga, né? Que muitas pessoas tiveram expectativas altas. Eu acredito que Mufasa decepcionou muita gente já no seu anúncio. Desde que o filme foi anunciado, eu ouvi muitas pessoas que já não tinham ficado tão animadas. Parecia que o filme teria uma performance muito melhor, mas eu acho que o filme ele desanimou mais o público até do que animou, porque as pessoas não gostaram tanto assim também do primeiro Rei Leão. Muitas pessoas preferem a animação. Eu nunca conheci ninguém que prefere a versão em live action, porque não tem aqueles personagens animados, né? Aquelas expressões faciais caricatas como a animação. Então não dá nem pra gente comparar. Por isso que eu ainda consideraria Coringa 2 a maior decepção. E eu acho que o filme do Mufasa vai acabar trazendo mais dinheiro. Mas o primeiro Coringa realmente, né, foi um filme fenomenal, que ganhou Oscars e assim por diante. Por isso eu acho que Coringa seria uma decepção maior. Mas eu pretendo fazer um vídeo falando a respeito das grandes decepções de 2024. E a gente avança para a terceira posição, um filme que de fato está sendo muito bem sucedido, que continua dando muito o que falar e teve uma queda de somente 40%, trazendo mais 14 milhões de dólares e chegando a 572 milhões, que obviamente é o filme Wicked da Universal. A Universal está muito bem esse ano, ela está na segunda posição. Eu vou aproveitar agora para falar, né, que a Disney foi o primeiro estúdio pós-pandemia a bater a marca de 5 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Tem muitas reportagens por aí falando a respeito disso, porque está sendo um resultado muito bom para a Disney esse ano, mesmo com algumas decepções, mesmo com Moana 2 não chegando ao seu potencial, né, mesmo com o fracasso agora de Mufasa, a Disney conseguiu ter o ano mais bem sucedido dessa era pós-pandêmica. Na segunda posição, só que bem atrás, ficou a mencionada Universal, né, que fez o filme Wicked. E por quê? Nos Estados Unidos, os dois estúdios estão pau a pau, né, digamos assim, estão quase empatados, mas muitos filmes não têm o mesmo apelo que os filmes da Disney. Wicked, por exemplo, está fazendo a maior parte da sua bilheteria em território norte-americano, então por isso o apelo internacional está sendo um pouco mais fraco. A gente tem a Universal está com 3,2 bilhões contra, como eu disse, 5 bilhões da Disney. Depois a Warner com 2,4, então a Warner não fez nem metade do que a Disney fez esse ano. E a Sony na quarta posição com 2 bilhões de dólares. Mas Wicked tem um orçamento não tão alto assim, de 145 milhões de dólares, então o filme já é muito bem sucedido, o filme já está sendo bastante lucrativo para a Universal, e é um sinal excelente para sequência, né, que vai chegar, que o filme está tendo uma aceitação quase perfeita, né? Todo mundo que está indo assistir está gostando bastante. Agora vão começar aquelas sessões que você pode cantar junto, então provavelmente o filme vai receber uma nova onda de pessoas
nessa época natalina, e eu acho que o filme tem potencial para chegar pelo menos próximo da casa dos 700 milhões de dólares, porque ele trouxe mais 48 milhões, eu imagino que até a semana que vem vai trazer mais uns 30, depois mais uns 20, mais uns 15, mais uns 10, então se o filme for tendo essas quedas graduais e conseguir entrar no mês de janeiro, que costuma ser um mês muito fraco nas bilheterias, eu acredito que o filme tem potencial sim para bater essa marca, possivelmente até mais. Ele melhorou mais uma vez no mercado norte-americano, no mercado internacional, quer dizer, porque o percentual diminuiu ainda mais. Nas primeiras semanas o filme estava com 74% do dinheiro arrecadado dentro do mercado norte-americano, agora isso caiu para 67%, que ainda é uma diferença muito grande. O filme ainda está dependendo muito do mercado norte-americano, mas como eu falei, essa trend, né, tá mostrando que o público internacional tá conhecendo o filme e agora vai chegar nos serviços de streaming, né? Com certeza as pessoas que não assistiram vão assistir e elas podem voltar para assistir o 2 na sala de cinema. Então acho que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com Duna. Eu acho que o filme teve uma performance não tímida, né? Eu não vou dizer tímida porque o filme tem uma performance muito boa, mas eu acho que o potencial para o segundo filme é ainda maior. E aqui, os grandes musicais, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que o filme vai terminar no topo dessa lista, porque vai bater o filme do Willy Wonka, né? Da Warner com Timothée Chalamet. É o último Willy Wonka que foi lançado. Eu acredito que 634 milhões é bem fácil, né? A essa altura do filme Wicked bater. E os outros filmes aqui também são muito famosos, né? Grandes filmes, Mamma Mia, La La Land, Os Miseráveis, O Rei do Show e Grease. Na quarta posição ficou Moana, que não bateu a marca dos 800 milhões de dólares. Então foi um final de semana fraco, mais uma vez uma queda de 50%, sendo que o filme já desacelerou bastante. É uma queda, né, preocupante, porque essa época natalina é uma época que filmes animados costumam se dar muito bem. O filme vai fazer menos dinheiro do que Meu Malvado Favorito 4. Então tá todo mundo aí postando, né, que Moana 2, apesar de não ser bom, tá trazendo muito dinheiro, mas não tá trazendo o que ele tinha de potencial para trazer. O potencial para esse filme era de 1.2, 1.3 bilhão de dólares, considerando a sua abertura, né, como vocês vão ver, eu vou mostrar aqui. Então o filme não está sendo extremamente bem sucedido, considerando, né, o potencial que o filme tem no Disney Plus. É o filme mais assistido da era dos streamings, né? Desde que os filmes começaram a ser lançados nesse formato. O filme Moana é o maior de todos, mas o segundo filme não conseguiu de forma alguma recapturar, né, a magia do primeiro, a paixão que as pessoas sentem pelo primeiro. E Moana 2, que foi lançado depois de Wicked, né? Então o filme foi lançado um final de semana depois. Wicked agora já está tendo performances melhores do que a performance de Moana 2. Aqui o avanço semanal de Moana, né, ó, 75 milhões do final de semana passado para esse, só que o filme teve uma queda mais acentuada. Eu imagino que ele vá conseguir chegar à marca dos 900 milhões, porque ele deve cair de 75 para mais uns 40 milhões na semana que vem, então ele estaria na faixa de uns 830, e ele deve engatinhar aí, né, no período de janeiro para chegar próximo da marca de 900, mas não é muito provável que ele consiga bater a marca de 1 bilhão de dólares. Aqui são todas as sequências da Disney, isso mesmo, todas as sequências da Disney Animations que foram lançadas, né, que tiveram um lançamento grande lá nos Estados Unidos. Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus fez 27 milhões, Fantasia 2000, 90 milhões, Detona Ralph, né, Ralph Quebra a Internet, 529 milhões, Frozen 2, 1.4 bilhão e Moana 2, 792 milhões. E por que eu digo que o filme tinha potencial para muito mais? Porque Frozen 2 abriu com 130 milhões de dólares, enquanto Moana 2 abriu com 135, e o filme não está nem próximo da performance de Frozen 2, sendo que Frozen 2 também não foi um filme aclamadíssimo, não foi um filme muito adorado pelos fãs e mesmo assim conseguiu fazer muito dinheiro. E esse quadro é o que exemplifica da melhor forma, né, a decepção de Moana 2. Muitas pessoas questionaram, pô, como é que um filme que está com 700 milhões em 3 finais de semana é uma decepção? Na minha concepção, é sim, se a gente olhar esse quadro principalmente, ó, olhem as aberturas dos maiores filmes animados. A gente tem Os Incríveis, que abriu com 182, Divertidamente 2, Super Mario, Moana 2, Procurando Dory e Frozen 2. Todos esses outros filmes não só bateram a marca de 1 bilhão,
como bateram de longe, né, ó. Os Incríveis 2, no seu quarto final de semana, fez 28 milhões, Divertidamente 2 fez 30 milhões, Super Mario fez 40 milhões, olhem as pernas, né, do Super Mario. Moana 2 fez 13 milhões, Procurando Dory 20 milhões e Frozen 2 19 milhões. Então o filme fez praticamente a metade do que o pior desses filmes tinha feito, né? Então não dá nem pra gente comparar, né, a aceitação desse filme com outros desses grandes lançamentos. E aqui continua a pergunta, né, ó, Moana 2, todos esses outros filmes bateram a marca de 1 bilhão, Moana 2 ainda não conseguiu esse feito. Mais uma forma, né, da gente ver que o filme não alcançou o seu potencial é que o filme ele teve a terceira maior abertura, se a gente não levar em consideração aquela história do feriado. Ele ficou atrás de Deadpool e Wolverine e de Divertidamente 2, dois filmes que também bateram a marca de 1 bilhão, enquanto ele ainda está um pouco distante disso. E se a gente levar em consideração o feriado ali, né, a abertura foi de 221 milhões, o resultado seria ainda pior. Então, avançando para o quinto colocado, o vídeo vai ficar bem longo, talvez o maior clube da bilheteria que eu já fiz. Na quinta posição ficou o filme Homestead, que é mais um filme da Angel Studios. A Angel Studios está investindo e investindo bastante. O orçamento do filme não é tão grande assim, mas eles estão lançando uma quantidade legal de filmes. O filme custou 8 milhões e abriu com 6 milhões. Então é um filme que provavelmente vai se pagar, ainda mais considerando, né, o formato que a Angel Studios trabalha, das pessoas pagando para outras pessoas assistirem, né? Algumas pessoas estão chamando até de filmes republicanos. Isso eu vi eles próprios falando, né, em canais de YouTube, né, mais para esse lado dos republicanos lá nos Estados Unidos. Eles estão chamando de Republican Movies. E a Angel Studios está conquistando uma fatia muito importante desse mercado. Eu fiz um quadrinho aqui com todos os filmes da Angel Studios, desde a sua criação, né, lá com His Only Son em 2023. Então vocês olhem a quantidade de filmes que foram lançados. O Som da Liberdade, obviamente, o grande destaque, com 250 milhões de dólares. Aí After Death com 12 milhões. The Shift com 12 milhões, com o mesmo ator, né, que fez agora Homestead, que inclusive faz Desperate Housewives, né, que é uma série que eu tô reassistindo com a minha esposa. Cabrini fez 20 milhões, Sight 7.6, Sound of Hope, né, tentando recapturar talvez o Sound of Freedom ali, o Som da Liberdade, o Som da Esperança, 11 milhões, Bonhoeffer 11.8 milhões e agora Homestead com 6 milhões de dólares. Então, como eu disse, imagino que o filme vá vir a ser bem sucedido, né, nas próximas semanas. E fora do top 5, Gladiador 2 desacelerou muito, fez 406 milhões de dólares, né, fez só 8 milhões da última semana para essa, sendo que tinha feito 30 milhões na semana anterior, então uma queda realmente muito alta, provavelmente por causa das novas chegadas, o filme perdeu salas e assim por diante. Kraven, o Caçador, com certeza o maior fracasso possivelmente da história dos filmes de super-herói, considerando o orçamento de 120 milhões, o filme fez somente 42 milhões até agora e já saiu do top 5. Então o filme provavelmente vai chegar ao final da sua corrida com 60, 70 milhões de dólares no máximo, bem atrás de Madame Teia. Então vocês veem que o poço ele vai ficando cada vez mais fundo, né, para os filmes de super-herói. Tem muito filme chegando, muitos filmes da Marvel fracassaram, os últimos filmes da DC fracassaram, os últimos filmes do universo do Homem-Aranha, sem o Homem-Aranha, fracassaram, com exceção de Venom 3, que também não foi um grande sucesso. Mas Madame Teia fazendo 100 milhões de dólares parecia o limite, né? Pô, nenhum filme vai fazer menos de 100. Morbius fez 167, que já foi muito baixo. Aí Madame Teia veio e falou, segura minha cerveja. E agora o Kraven realmente, né, cavou mais fundo ali do que todo mundo imaginava. Tá quase despertando um Balrog ali no fundo, porque realmente o buraco não tem fim. Aqui eu coloquei as grandes decepções, né, de filmes desse universo, os quadrinhos. Eu tô quase tirando o Morbius daqui, porque realmente outros filmes estão sendo muito mais decepcionantes do que ele, né? Mas aqui eu coloquei Morbius, X-Men Dark Phoenix, Lanterna Verde, Aves de Rapina, As Marvels, Coringa 2 e agora o filme do Kraven. O filme do Senhor dos Anéis também está sendo um fracasso gigantesco, não dá para negar, por mais que eu goste da franquia.
Eu não concordo com as pessoas que estão comparando, né, com outros filmes da trilogia ou até com a trilogia do Hobbit, porque é um formato muito diferente para um filme do Senhor dos Anéis, esse formato de anime, né? Eu realmente não achei que fosse conquistar o público de forma alguma, tanto que eu nem falei muito a respeito desse filme, mesmo sendo um filme do meu universo favorito, né, que é o universo do Senhor dos Anéis, da Terra-média, do Tolkien. O filme tem somente 15 milhões nas bilheterias, então vai perder feio, inclusive para a animação anterior, né, que conta a história do Senhor dos Anéis em um filme só. E só para não deixar de fora, eu vou atualizar mais uma vez aqui os filmes natalinos com o filme Red One, que é o novo filme aí do The Rock e tal, que é um filme natalino que chegou a 180 milhões de dólares. Eu já assisti porque ele chegou também na Prime Video, né? O filme é divertidinho, né? Não é nada demais, mas também não é um filme horrível como muita gente está falando. O filme O Duende de Nova York com 228, Love Actually com 250, o Grinch com 346 e Esqueceram de Mim com 476 milhões. Com certeza, para mim, o maior clássico natalino. E no final de semana passado, aqui no Brasil, eu falo do final de semana passado porque os números demoram um pouquinho mais para saírem. Moana 2 ficou com 17 milhões de reais, Craven com 4,1 milhões de reais, Ainda Estou Aqui se segurando muito bem mais um final de semana, 3,2 milhões, Gladiador 2 com 1,6 milhão e Wicked com 1,5 milhão, mostrando que Wicked tem muito menos força aqui no Brasil, por exemplo, do que Moana 2, mesmo que lá nos Estados Unidos o filme seja mais forte. E agora o top 5 nos Estados Unidos no ano de 2024, possivelmente o último, né? O ano vai fechar praticamente já no final de semana que vem. Divertidamente 2 com 652, Deadpool e Wolverine 636, Wicked 384, Meu Malvado Favorito 4 com 361 e Moana 2 com 359. Moana 2 vai bater Meu Malvado Favorito 4 em território americano, mas não mundialmente. Porque mundialmente o filme tem um valor muito mais alto, chegando próximo da marca de 1 bilhão. Não conseguiu, obviamente, bater Divertidamente 2, que ficou na primeira posição com 1,7 bilhão. Deadpool e Wolverine com 1,3, Meu Malvado Favorito com 969, Moana 2 com 792 e Duna Parte 2 com 707 milhões. E aqui no Brasil o cenário ficou semelhante, Divertidamente 2 com 444 milhões, Deadpool e Wolverine muito lá atrás com 157, Meu Malvado Favorito 4 com 152, Moana 2 com 130 e É Assim que Acaba com 60 milhões de dólares. E o resultado dos estúdios eu já falei para vocês, Disney e Universal praticamente empatados no mercado norte-americano, só que no mercado internacional a Disney com 5 bilhões, a Universal com um pouco mais de 3 bilhões. Então a Disney realmente dominou mais um ano, né? É a quinta ou sexta vez que a Disney consegue bater essa marca de 5 bilhões de dólares. Inclusive o recorde histórico é em 2019 da própria Disney, quando ela bateu mais de 7 bilhões, um resultado simplesmente inalcançável. Eu acho que nenhum estúdio, a não ser, né, por causa da inflação, eu acho que nenhum estúdio vai conseguir atingir essa marca tão cedo. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham, né, possivelmente do último Clube da Bilheteria lançado dentro do ano de 2024. Eu tenho várias análises que eu quero fazer a respeito desse ano que passou, então mandem aqui as solicitações que vocês tenham, né? Eu quero que você fale isso, fale aquilo, digam aqui nos comentários que eu vou tentar trazer para vocês o mais... Acho que ainda tem mais um Clube da Bilheteria ainda, né, dentro do ano de 2024, com certeza eu vou trazer aqui para vocês, então fiquem atentos e mandem aqui as solicitações, como eu disse, que vocês tiverem. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado de Mufasa e de Sonic 3, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.